Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estudar um pouquinho sobre o trabalho de uma força. Então, primeiramente vamos definir o que é trabalho. Então, um trabalho, é uma quantidade de energia, isso é importante. Só que essa energia ela vai ser adquirida ou transferida para um corpo, não uma energia que vai pertencer a um corpo. É uma energia que vai ser adquirida ou transferida. E a grandeza trabalho ela é escalar, então não depende de direção e sentido, só do seu módulo, só da sua intensidade. Sendo, então, uma quantidade de energia transferida ao trabalho, a unidade é a mesma da energia, Então, a unidade no sistema internacional é o joule. Então, quando a gente tem alguém puxando, por exemplo, alguns amiguinhos aqui, ele está fazendo uma força F aqui, puxando, os colegas aqui. Então, ele vai pôr esses outros meninos em movimento. Então, eles não tinham energia cinética no início e no final eles vão ter. Então, o que aconteceu? Por conta dessa força que esse garotinho aqui está fazendo, ele transferiu a energia dele para os outros amigos dentro dessa caixa. Tudo bem? Mas, primeiramente, agora vamos estudar qual que é o trabalho quando a força é constante. Se uma força é constante, vamos ver aqui. Então, imagina que eu tenho um bloquinho e eu estou fazendo essa força F aqui, nesse bloquinho. E ele vai andar até chegar nessa posição aqui, deslocando, uma distancinha aqui que eu vou chamar de D. Só que o que acontece? A força responsável por deslocar esse meu bloquinho é só a componente que está na mesma direção e no mesmo sentido, aqui nesse caso, da distância D. Então, é apenas o F de x, essa componente que vai fazer o trabalho. A componente F de y não faz trabalho. Então, a fórmula do trabalho, quando tem uma força constante, então o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, tanto que eu andei, vezes o cosseno de θ. Então, é cosseno porque eu estou analisando o f de x aqui. Então, essa é a fórmula, como eu calculo o trabalho de uma força constante. Daí, dentro do trabalho de uma força constante, lembrando que a fórmula está aqui, nós vamos ter alguns casos, que facilitam o nosso entendimento, Alguns casos especiais. Esses casos especiais são quando a minha força, aqui no primeiro caso, ela está na mesma direção que o meu deslocamento, e um outro caso em que minha força ela é perpendicular ao deslocamento. Quando ela está na mesma direção, significa que o ângulo entre a força e o deslocamento é zero, ou seja, cosseno de zero é 1. Então eu posso usar a minha fórmula como trabalho é força vezes deslocamento. Não preciso do cosseno aqui, porque o cosseno seria 1. Então, facilita. Já nesse outro caso aqui, quando a força é perpendicular, se é perpendicular, o ângulo é de 90 graus. Sendo 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho é zero. Isso é importante. Toda força perpendicular ao deslocamento, o trabalho é zero, dessa força. E agora, vamos pensar no trabalho de uma força variável. Então, ela não é mais constante, ela vai variar. Então, imagino que eu tenho um gráfico aqui da minha força e o deslocamento que ela vai fazer. Só que ela não tem um valor fixo constante. A minha força está mudando. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou calcular qual que é a área embaixo do meu gráfico, que é esse laranja aqui. Se eu calcular essa área aqui, eu consigo calcular o trabalho dessa força. Porque o trabalho de uma força ele é numericamente igual à área sobre o gráfico. Então, eu calculo a área desse gráfico é igual ao trabalho, Esses são os conceitos quando a gente trabalha com força, tá? O trabalho de uma força. Vamos tentar agora fazer alguns exercícios para ver se a gente entendeu certinho, Então, temos aqui um exercício da Unicamp de 2023. Ele diz que o balonismo, esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. O maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento, subida e descida do balão. Tá bom. A massa total de um balão em movimento de descida, desde a altura inicial, então ele me deu a altura aqui, 80 metros até o solo, e a sua massa é de 2.000 quilos, e ele quer saber qual que é o trabalho da força peso, tá? Então ele está falando que o meu balão está descendo, aqui eu tenho o meu vetor deslocamento, e ele quer saber o trabalho da força peso. Bom, o trabalho da força peso também é aqui vertical para baixo. Então, tanto o peso, a força, como o deslocamento estão na mesma direção. Então, eu posso usar a simplificação
que o trabalho é igual a força vezes a minha distância percorrida. Nesse caso, o trabalho ele quer dar força peso. Bom, como que eu calculo peso? Então, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. E essa distância nada mais é que a altura. Então, eu posso reescrever minha fórmula para esta aqui. Trabalho é massa vezes gravidade vezes altura. Então, meu trabalho vai ser a massa do meu balão. 2.000 kg. Vou escrever aqui como 10 elevado à terceira quilogramas, tá? No sistema internacional. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura ali, 80. Vou escrever 80 vezes 10 para colocar tudo em notação científica. Então, fazendo essa conta, 2 vezes 8 dá 16, vezes 10, né? Aqui eu tenho 10 à terceira, 10 à quarta, 10 à quinta joules. Então, esse seria o trabalho. Modificando isso aqui para colocar na notação científica, né? Ele vai dar aqui, ó, 1,6, 10 à sexta joule. Então, este é o exercício da Unicamp. Vamos fazer mais um sobre, né, a força variável, né? Então, ó, nos gráficos aqui das alternativas a seguir, pode verificar como a intensidade de uma força resultante F aplicada sobre um corpo de massa M varia em função do seu deslocamento, sendo que a força aplicada tem a mesma direção do deslocamento. Então, tá bom? Ele está me dizendo aqui que está naquele caso que o θ é zero. Então, se eu fosse usar a fórmula, era força vezes deslocamento, não preciso me preocupar com nenhum fator de ângulo, tá? Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta um gráfico na qual o trabalho realizado, né, aplicado durante o deslocamento, é 48 joules. Ele quer saber qual desses gráficos aqui o trabalho é 48 joules. Lembrando que o trabalho é a área sobre o gráfico, basta eu calcular a área. Lembrando que, se o meu gráfico está na parte negativa, a área dessa região aqui, eu tenho que tirar essa área. Então, no primeiro caso aqui, nessa parte de cima, eu tenho um trapézio, né? Que eu vou considerar aqui, ó. Aqui é 18, então eu vou fazer 18 e a parte de cima é mais 15. Então, vamos lá. Então, 18 mais 15, aqui, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Essa é a área desse trapézio. Menos, porque aqui é um triângulo, né? Aqui tem base 4, altura 4 também. Menos 4 vezes 4, dividido por 2. Então, fazendo essa conta, vai me dar o trabalho realizado por essa força aqui. Calculando, né? Aqui fica 2, aqui divide, aqui vou tirar 8. Então, fica 58 joules. Que não é o que eu quero 48 joules. Esse outro aqui, eu tenho um outro trapézio aqui, né? Também de base 18 aqui, né? E a base menor, aqui em cima, que é do 5 ao 15, que é 10. Tudo bem? E eu tenho um outro triângulo aqui, que também é o igualzinho esse, né? De base 4, altura 4. Então, fazendo a conta, ó, 18, e aqui em cima é 10. Então, vamos fazer 18 mais 10 vezes a altura, que é 4, dividido por 2, menos esse triângulo, que é 4 vezes 4, dividido por 2. Então, aqui vai ficar 18 mais 10, 28. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ficou 28 vezes 2. 28 vezes 2, 56. Menos 4, aqui eu simplifico, 4 com 2 fica 2, 2 vezes 4, 8. 56 menos 8, 48 joules. Então, eu achei, eu queria saber quem tinha um trabalho de 48 joules, está aqui, 48 joules, a alternativa B de bola. Então, aqui fizemos dois exercícios que mostram como aplicar quando a força é constante e quando a força é variável. Espero que tenha ficado claro e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!